Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será o segundo sinal na Galileia. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 4, versos 46 a 54. É o texto que diz assim: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, aonde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal maravilhoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Existem alguns detalhes aqui nessa história que precisam ser entendidos. Jesus tinha acabado de realizar o primeiro milagre, ok? O texto vai mencionar que Jesus ele circula, há uma ideia de movimento. Jesus ele sai, termina a festa, ele sai dali daquela região de Caná, da Galileia, mais ao norte de Israel. Ele provavelmente deve ter passado de um lugar para o outro, não sabemos exatamente para onde, mas ele vai retornar para Caná da Galileia. Quando ele está em Caná da Galileia de novo, vai aparecer ou vai se aproximar dele um indivíduo que é um centurião romano. Esse indivíduo, ele é de Cafarnaum, um local que não é muito distante dali. Se ele estivesse utilizando uma cavalgadura, que normalmente os centuriões utilizavam, ele talvez em duas horas, mais ou menos, de cavalgadura, 2 horas, ou um pouco mais, ele chegaria até Jesus. O fato é que ele vem até Jesus e no diálogo que existe entre ele e Jesus, você percebe nitidamente que há, da parte dele, uma cláusula para que ele possa crer em Jesus. Você percebe, e eu concordo com os autores da lição, quando eles mencionam exatamente isso. Parece que tem alguma coisa nas entrelinhas que deixa claro que eles só vão acreditar em Jesus se Jesus operar um milagre, se Jesus operar um sinal. E Jesus, ele vai perceber isso. Jesus, ele sabe que o milagre pelo milagre não é suficiente para poder comprovar que ele é o Messias. Pode ajudar as pessoas a entenderem, pegando um quadro completo. Os seus ensinamentos, as ênfases que ele deu em cada momento da sua vida, a forma como ele dirigiu o povo, a sua morte e ressurreição. Quando você junta tudo isso e ao mesmo tempo os milagres que ele realizou, você entende, opa, ele era o Messias. O milagre pelo milagre, bom, muitas outras pessoas operaram milagres, o próprio inimigo das nossas almas também os opera. Por isso agora, esse indivíduo ele vem até Jesus, ele parece que está colocando uma condição: eu vou crer no Senhor se o Senhor operar um milagre. Meu filho está lá em Cafarnaum, está doente, eu preciso que o Senhor venha comigo. E Jesus vai olhar para aquele homem, e eu acho interessantíssimo o que ele vai dizer aqui. E Jesus, ele vai dizer, aonde está aqui, deixa eu achar aqui o texto. Ok. Quando ouviu Jesus dizer que tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até onde e pediu para que curasse o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum crerão. Jesus estava, na verdade, fazendo uma leitura do coração do homem. Ele está dizendo: olha, se você não vir um sinal, você não vai conseguir acreditar. Era como se Jesus desse agora um tapa de luva naquele homem. Ele estava vindo até Jesus, que é o Messias,
e estava agora colocando como condição para que ele pudesse crer em Jesus, que Jesus operasse o milagre. E Jesus vai operar o milagre, mas ele vai operar de uma maneira completamente diferente. Ele vai dizer, pode ir, o teu filho viverá. O tempo verbal, utilizado aqui em grego, é um tempo verbal que dá a ideia de que o indivíduo, que a ação está acontecendo naquele momento, e ela está num processo, mas ela já está acontecendo naquele momento, enquanto eles estão falando. Não é que vai acontecer depois que o indivíduo terminar de falar, não é que vai acontecer algum tempo mais tarde. Não, ela está já em ação. O que Jesus estava dizendo para ele é, eu estou curando teu filho nesse momento. O que me chama a atenção é que o menino estava mal, senão ele não teria vindo até Jesus. Mas o texto vai dizer que ele só vai chegar em casa no dia seguinte. O que nos mostra que a preocupação que ele tinha quando saiu de casa, ele já não tinha mais agora na hora de voltar. Ele tinha pressa para poder levar Jesus, mas agora ele já não tinha mais pressa para poder voltar para casa. Talvez ele tinha outras coisas para poder fazer por ali, aproveitou para poder fazer. Quando ele chega em casa, os servos vêm até ele e dizem, teu filho já está melhor. E ele pergunta, a que horas isso aconteceu? Quando eles mencionam a hora ele identificou. Foi exatamente a hora em que Jesus liberou a palavra de cura. É interessante exatamente isso, porque a partir desse momento, alguma coisa vai acontecer. Mesmo estando ele agora à distância, o texto vai dizer que tanto ele quanto toda a sua família passaram a crer em Jesus. Você consegue perceber aqui essa ideia? O sinal pelo sinal não é o maior milagre. O maior milagre nessa história não foi a cura do menino. O maior milagre nessa história não foi Jesus, à distância, mandar que o menino melhorasse e ele ter obedecido. O maior milagre nesse processo é você encontrar pessoas que nem sequer tinham um conhecimento profundo a respeito de Cristo e do Evangelho. Estamos falando aqui de romanos, de pagãos romanos, mas que agora vão crer em Jesus, vão dar passos de fé em relação à palavra liberada por Jesus, porque eles entendem, ele é o Messias. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Às vezes a gente pede que o Senhor Deus ele nos dê evidências de que ele vai agir. A maior evidência da atuação de Deus é quando ele desperta em nós, consegue despertar em nós fé nele, bem como naquilo que ele pode fazer. A fé em Cristo não é apenas a fé no que ele pode fazer, mas é a fé em quem ele é. Se você sabe quem Cristo é e você está andando com ele, então você não vai perder o seu sono, você não vai se descabelar, você não vai ficar desesperado, porque você sabe que quem anda com Cristo está andando com Deus. E se você está andando com Deus, e ele prometeu que se você buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, todas as outras coisas seriam acrescentadas, então você não perde o sono. Eu gostaria de orar junto com você, colocando essas questões diante do Senhor. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que podemos crer no Senhor. Nos ajude, Pai, a te buscarmos não apenas quando precisamos de um milagre, mas também quando nós queremos a presença manifesta de Cristo conosco. Não queremos condicionar a nossa crença no Senhor por aquilo que o Senhor fará ou deixará de fazer. Mas queremos crer no Senhor pelo que o Senhor é. Ajude-nos a viver nisso. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição e você?